Oi gente, bom dia, tudo bem com vocês? Segunda-feira por aqui, não estamos indo para casa nova, por enquanto, né Rodrigo? Bom dia. Pra onde a gente tá indo? Tô indo buscar a mesa lá, comprar, né? Vocês lembram que na sexta-feira a gente veio aqui para Sorocaba para olhar a mesa, né? Aí eu falei pro Rodrigo, vamos embora, porque eles ficam pressionando a gente e eu já aprendi que se me colocar na pressão, a resposta é não. Aí eu falei, vamos embora, não vamos comprar, que eu não gosto de comprar nada assim na pressão. Vamos para casa, vamos pensar, vamos pegar o nome da mesa, vamos pesquisar. Aí a gente foi para casa, a gente viu que realmente a mesa estava com um preço muito bom e que também ela não tem em muitos lugares. E aí a gente está voltando agora só para comprar a mesa. Provavelmente eles vão entregar essa semana, mas eu vou comprar só a mesa. A gente ainda não escolheu o modelo das cadeiras e aí por enquanto vai ser só a mesa. Aí o rapaz que era para ir lá em casa hoje fazer para terminar a pedra, né, para terminar a pia, também não vai, porque ele falou que a semana passada praticamente foi feriado a semana inteira. Gente, não dá para acreditar, né? Depois reclama da vida ainda, mas falou que a semana passada foi feriado a semana inteira. Foi quinta-feira o feriado, né? Mas tudo bem, ele falou que vai amanhã. E o rapaz que ia hoje da jardinagem, do paisagismo, ele também não vai, porque hoje ele ia para terminar o encanamento, mas aí o Rodrigo já fez tudo, então ele vai amanhã já para fazer o plantio, porque as plantas vão chegar hoje. Mas aí eu vou mostrando para vocês, quando eu sair daqui da loja eu conto para vocês, tá? Mas já tá tudo certo pra gente fechar com essa mesa e talvez, não sei o dia que eles vão entregar, mas eles entregando eu já mostro para vocês aí no próximo vídeo. Voltando agora para casa, a gente comprou a mesa, só que vai chegar na quinta-feira de manhã. Agora a gente vai para casa da minha mãe para almoçar hoje, porque meu pai convidou a gente para almoçar lá. Só que eu acho que a gente vai passar em casa, na casa nova, né, para deixar a pia, porque desde sexta-feira a pia tá aqui no carro ainda. Aí a gente vai passar lá para deixar e depois à tarde a gente vai lá para trabalhar. E agora o Rodrigo tá mais sossegado, né, Rodrigo? Tô mais tranquilo agora. Que comprou sua mesa, né? Agora dá pra comer na casa. Comprou a mesa que ele queria. Gente, olha só, a bagunça reina ainda, desde sexta-feira, né? Aí o rapaz vai vir só amanhã, porque as plantas vão chegar hoje. Amanhã ele vem, a gente termina essa baguncinha aqui, ó. E a gente acabou de trazer a caixa aqui, ó, da pia, porque também tava no carro, eu esqueci de descer aquele dia. Aí esses spots chegaram hoje bem cedinho, 8 e pouco da manhã, antes da gente sair de casa, chegou. Que são alguns spots que a gente comprou para colocar lá na sala de jantar. E veio assim, ó, porque acho que não coube tudo no mesmo pacote. E isso, gente, ó, aí o Rodrigo também conseguiu achar esse fio aqui, ó, que é fio para fita de LED mesmo, tá vendo? Ele é bem fininho, para ele passar lá atrás do armário, no louceiro, onde ele precisa de passar um fio mais fino. E chegaram o quê? Chegaram os puxadores. O restante, olha só, porque eu tive que comprar mais 18, né, que é o que faltou, ó. Aí eu vou conferir se tá igualzinho mesmo, mas eu acho que sim. Dessa vez veio aqui, ó, nessa caixinha. Então, cada caixinha tem 6 peças. Ó. Tá vendo? Aí, quando ele terminar, a gente já vai poder montar, porque agora já tá completo. Aí era isso, gente, que tava faltando aqui, ó, pra terminar a parte lá do louceiro, né? Depois que terminar a instalação dos LEDs, agora já tá completo, já tem todos os puxadores pra instalar e o fio que chegou também.
Então vamos ver se essa semana a gente termina isso, porque a gente fica meio preso nisso. E para poder pegar outras coisas. E também, na verdade, o marceneiro ainda tem que vir trazer umas peças pro Rodrigo colocar lá. Aí, se ele trouxer, provavelmente a gente consiga terminar por esses dias. O Rodrigo tá lá, ó, mexendo na instalação. Enquanto isso, eu vou subir, vou levar esse aspirador, eu vou dar uma tirada da poeira lá na sala, lá na área gourmet, que amanhã o rapaz disse que vai vir para terminar a pia. E tá muito cheio de pedrinha lá e tudo mais, então eu vou tirar pra não ficar pisando, né? E arranhando o piso, por mais que tá com papelão, se ficar por baixo as pedrinhas acaba arranhando. Então eu vou subir pra dar uma organizada nisso. Aqui eu já mostrei pra vocês como que tá a bagunça. Eu vou fazer isso e amanhã vai ter mais gente trabalhando aqui, né? Então eu vou deixar meio que organizado agora. Existe uma pergunta que acompanha quase todos os sonhos. Uma pergunta que talvez você já tenha feito para si. Será que eu consigo? É curioso porque ninguém faz essa pergunta quando já tem todas as respostas. A pergunta nasce justamente quando ainda não existem garantias, quando ainda não existe resultado, quando ainda não existe prova. Talvez por isso sonhar exija tanta coragem. Porque antes de existir uma conquista, existe uma decisão. A decisão de acreditar, a decisão de continuar, a decisão de dar mais um passo mesmo sem enxergar o caminho inteiro. E olhando para a vida, eu percebo que quase tudo acontece assim. Primeiro vem a fé, depois vem as evidências. Primeiro alguém acredita, depois o impossível começa a tomar forma. Talvez seja por isso que tantas pessoas desistam cedo demais, porque elas esperam enxergar o final para poder começar. Mas a vida raramente funciona dessa maneira. Quase sempre somos convidados a caminhar antes, a confiar antes, a plantar antes e só depois colher. E eu acho bonito pensar nisso, porque no fundo ninguém está totalmente pronto quando começa alguma coisa importante. Ninguém se sente completamente preparado. Ninguém possui todas as respostas. A diferença é que algumas pessoas decidem seguir mesmo assim. Talvez a coragem não seja ausência de medo. Talvez a coragem seja apenas continuar caminhando enquanto o medo ainda existe. E talvez muitos dos sonhos que admiramos hoje tenham começado exatamente assim, com alguém olhando para algo que ainda não existia e escolhendo acreditar mesmo assim. A gente precisou vir aqui na casa às 6 horas da manhã, uma passadinha rápida só porque o Rodrigo esqueceu uma blusa. Mas então eu olhei para o céu e por alguns segundos eu fiquei em silêncio, porque existem momentos que não precisam ser explicados, apenas contemplados. Talvez Deus tenha criado algumas belezas apenas para lembrar aos nossos corações que nem tudo precisa ser correria, que nem tudo precisa ser produção e que nem tudo precisa ser conquista. Às vezes, basta olhar e agradecer. Oi gente, bom dia. Agora sim, chegando aqui na casa, o rapaz da marmoraria está vindo. Vamos ver se desencanta hoje essa coisa dessa pia. Conforme tudo for acontecendo, eu vou mostrando para vocês um pouquinho. A gente está chegando aqui agora e vamos aguardá-lo aqui. Gente, olha só, nem sei que horas são agora. Bem mais de 9 horas, o rapaz marcou com a gente, ele ainda não veio, falou que tá com problema lá. Todo dia ele inventa uma história, o Rodrigo não aguenta mais. Eu fico segurando o Rodrigo pra ele não ir lá ficar nervoso, né, brigando, porque daí é pior. Falei que a gente tem que ter
muita paciência, porque a gente tá quase vencendo. Então, gente, a outra cuba, eles riscaram inteira. O que que eu fiz? Eu fiz uma coisa que, se eu trabalhasse nesses lugares, imagine, eu faria tranquilamente, mas eu acho que mulher pensa muito mais nessas coisas, né? O que que eles fazem? Eles vão jogando ferramenta aqui dentro e vai ralando tudo. Aqui, ó, eu deixei bem rente, ó, tá vendo? Tá super bem cortadinho a fita crepe, então aqui não tem problema nenhum, isso aqui não vai atrapalhar em nada. Ele simplesmente vai encaixar e depois eu vou tirar essa fita e esse plástico que eu coloquei dentro, porque eles ficam jogando ferramenta. Me julguem, gente, se vocês acham que eu sou chata, mas tem coisa que não dá pra passar. Tem coisa que eu acabei abrindo mão aqui nessa casa pra não enlouquecer. Até melhorei muito o meu problema com essas coisas assim, de focar muito nos detalhes e tudo mais. Mas a gente também tem que entender que tem coisas que a gente não pode deixar as pessoas acabarem com as coisas da nossa casa, né? Que nem eu falo pro Rodrigo, eles na nossa vida são passageiros. Tem coisas que vão ficar na nossa vida por muito tempo, por muitos anos. Então, se eu posso cuidar, eu vou cuidar sim. Então, empapelei, plastifiquei, né? Bem dizer no caso, tudo. Isso aqui não vai atrapalhar ele, porque tudo isso aqui é só a parte da borda, é só o que ele vai realmente utilizar. Depois, quem vai fazer a instalação é o Rodrigo. Então, eu penso que com as coisas dos outros a gente tem que cuidar, às vezes, muito mais do que com as nossas. Mas eles fizeram isso, né? Estragaram a primeira cuba e a gente comprou essa outra. Então, eu falei, eu não vou ter vergonha, não. Eu não posso ter vergonha de cuidar do que é meu. Se a pessoa quiser ficar chateada, vai ficar, fazer o quê, né? Eu tenho provas que a outra já foi estragada, então essa aqui eu não posso deixar estragar. Então é isso, gente, só tô mostrando pra vocês como que ficou. Aí ele chegando aqui, ele vai instalar. E depois eu vou mostrando pra vocês no decorrer do dia aí, se eles conseguirem terminar ainda hoje. Falou que vai terminar até a hora do almoço. Vamos ver, né, gente? Vamos torcer pra dar tudo certo. No final sempre dá certo, né? Gente, a gente tá voltando lá pra casa agora. Ai, é só dando risada, viu? Pra espantar os males mesmo. O Rodrigo foi tirar o carro da garagem agora. Quase morremos do coração, né, Rodrigo? O carro passou 100 km de Lojuros, o carro me deu uma freada e meu coração saiu. O carro tava passando perto da nossa rua, mas bem lá atrás. E esse carro, ele tem sensor em todos os lados. Gente, ele deu uma freada que eu falei pro Rodrigo, pega meu coração no porta-malas, porque tá lá atrás. Isso. E ele se assustou muito também. Mas a gente tá voltando agora aqui pra casa. O rapaz veio agora, a gente foi pra casa, agora são 2h30. A gente foi pra casa, era 1h30, a gente foi pra almoçar, porque o rapaz não tinha vindo ainda Ele trouxe as bananeiras aí. da jardinagem. Ó, o Rodrigo falando que ele trouxe as bananeiras. O Rodrigo falou que é muito grande, mas é assim mesmo. Eu vou mostrar pra vocês, ele vai fazer agora.
Ó, gente, ele colocou aqui em cima só pra gente ter uma noção. Se fosse pra gente fazer com essa aqui na frente da casa também, a gente ainda está na dúvida. Essas aqui são lá pra dentro. Aí eu vou pensar ainda o que a gente vai fazer aqui na frente. Porque eu falei pra vocês, né, que a minha chuva de prata, ó, morreu. Tá tudo preto, gente, olha isso. Por conta das formigas, ó. E aqui, ó, manacá, esse aqui, ele falou, Rodrigo? Eu fui lá ontem na loja dele. E aí eu vi essa, a gente viu essa florzinha lá, ó. Acho que é manacá, parece, não sei, gente, o nome. Só sei que a gente gostou. E olha o tanto de botão que tá pra sair. Aí eu falei pra ele, amanhã quando você for em casa, você leva essa aqui também. Aí ele trouxe, gente, olha que linda. E o Rodrigo vai pegar um vaso ainda pra ela, né, Rodrigo? É, tem que pegar um vaso. Lá em casa eu acho que a gente tem um vaso sobrando. Eu devia ter trazido. Esqueci. Aí a gente vai colocar ela no vaso. Porque daí já é uma florzinha, né? Que nem eu falo pra vocês, eu gosto de flor. As plantas eu gosto também, mas as plantas são legais, são bonitas, né? Mas as flores são mais bonitas ainda. Daí a gente tá pensando em colocar essas aqui na frente também, misturada com uma outra, que eu não lembro o nome. Como que é o nome da outra? Esqueceu também, né? Ai, gente, não lembro o nome, mas é uma que parece costela de Adão. Só que não é. Eu tava entre a Clúzia e como que é o nome? A Croton, e essa daqui, e essa outra que eu tô falando pra vocês que eu não sei o nome, mas deixa quieto. Quando ele trouxer, se a gente for fazer aqui, se ele trouxer, aí eu mostro pra vocês. Mas por enquanto é isso, ó, ele foi lá buscar agora uma ferramenta, porque ali tá mais difícil do que ele pensava. Vai ter que quebrar um pedaço ali do chão, eu acho. Aí aqui, ó, gente, compramos assim, ó, já bem grandona, porque ele explicou, né, que daí já tá curada no caso, né, não corre mais o risco de estragar, assim, igual a gente perdeu a outra, né, ó, tá vendo? Então elas já estão curadas, aí vai ser só plantar e ficar molhando, né, todo dia, que é o que o Rodrigo adora. Mas agora vai ficar do jeito que eu queria essas assim, ó, essa folhagem bem grandona aí. Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira por aqui, dia de postar vídeo. Na verdade, a gente tá indo pra casa. Eu não sei se vou conseguir postar vídeo hoje no canal, se eu vou emendar com esse aqui, ou se eu vou conseguir postar o vídeo que eu tenho pra postar só amanhã de manhã. A gente tá indo pra lá pra fazer uma limpeza na frente, né?
E lá em cima também, porque tem algumas coisas para chegar hoje e coisas para chegar amanhã. E a casa tem que estar limpa, né, gente, para receber essas coisas. Como a gente foi embora daqui ontem, já era quase a noite, 6 horas, e eu fui para aula, tudo, então não podia ficar mais aqui. Aí a gente deixou tudo bagunçado, tudo sujo. Então hoje a gente vai fazer uma limpeza aqui, porque vai chegar a geladeira. Então o rapaz já falou comigo, 7 horas da manhã ele já me mandou mensagem, ele vai vir à tarde e eu preciso deixar aqui mais ou menos arrumado, né, gente, pelo menos limpo, pra gente entrar com a geladeira e com as coisas que a gente vai precisar entrar, que amanhã também vai chegar a mesa. E aí eu vou mostrando tudo pra vocês vão acompanhando esse dia aí com a gente. O Rodrigo passou no mercado, comprou saco de lixo pra gente colocar a bagunça aqui. Aí ele tá aqui no carro, ó, pegando um vaso. Fala oi aqui, Rodrigo. Bom dia. Eu tô tudo torto aqui. Aí, gente, ó, a gente trouxe esse vaso lá de casa, que já não tava muito legal, a plantinha já tinha morrido. Aí a gente vai reaproveitar ele aqui, ó, que é do mesmo vaso que a gente já tem aqui. E ontem a gente comprou um manacá. Então ele tá aqui, aí o Rodrigo vai plantar. Vou mostrar, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês como que tá a bagunça. Olha só, gente, acabei que nem mostrei direito ontem pra vocês, né? Porque eu fui embora, porque eu tinha aula também e tudo mais. Mas olha, ficou assim, tá tudo sujo. Isso aqui é ruim, essa terra é muito ruim de sair, principalmente esse piso aqui, que ele é bem rústico. Mas a gente vai tentar limpar e também, se não limpar tudo de uma vez só, vai limpando aos poucos, né? Conforme os dias vai passando, a gente vai limpando e vai melhorando. Aí aqui na frente ficou assim, ó, a noite iluminado ficou tão bonito. A gente acabou pegando essas, esqueci o nome dessa planta aqui do meio, vou deixar passando aqui na tela pra vocês. E essa outra aqui é a dracena. Eu fiquei brincando, gente, falando que o nome da planta era baguá. Na verdade, eu esqueci daí, porque agora ficou baguá. Esqueci o nome dela. Que o meu pai que chama as coisas de baguá, sabe? Mas é isso, ó. A gente vai limpar aqui. Eu vou deixar vocês aqui com a gente um pouquinho limpando, porque olha isso, gente. Olha só a bagunça que tá. Olha só. O rapaz deixou assim, ó, pra gente voltar as pedrinhas. Na verdade, a gente ia colocar manta. A gente não vai colocar hoje, nem agora, porque o rapaz vai chegar com a geladeira, então ele provavelmente vai passar por ali, ó. Porque daí já passa reto pra entrar aqui. E eu não sei se eles sobem, né, com a geladeira. Se eles não subirem, a gente tem que contratar alguém pra ajudar o Rodrigo a subir com a geladeira. Então eu já vou deixar isso aqui mais ou menos limpo, porque ele falou que vai vir até a hora do almoço. Agora é cedo, 9 horas da manhã, mas eu já vou organizando aqui, ó. Agora o Rodrigo tá doido pra colocar a iluminação do jardim. Porque quando coloca a iluminação, gente, realça muito, né? A gente vai devolver essas pedrinhas aqui, ó. Na verdade, foram muitas pedras jogadas fora, acabou indo junto com a terra, né? Então a gente vai devolver o que der aqui. Mas olha só, gente, a bagunça, que aflição que dá. Mas vamos lá, né? Vou deixar de falação, vou começar a organizar aqui. Depois eu mostro melhor pra vocês a plantinha aqui, ó. Quando o Rodrigo for plantar, eu mostro pra vocês, ó. Ela já tá com bastante botãozinho, olha que linda.
E agora? Então, tem que deixar aqui dentro. Você acha que passa aqui, ó, na porta? Tem que ver aqui, ó. Aqui, por aqui. Ai, meu, tem que passa? É. Eu acho que vai Que ter aqui, que ó. pôr e arrastar, né? Porque de lado assim... Não, daí no caso eu vou ter que tirar do carrinho melhor. É. Você Vai acha? subir onde? Vai subir aí também? Não, subir... Aqui se consegue... Você sobe a escada? Seria essa A gente aqui. não sobe, mas a gente dá uma olhada pro senhor lá. Não, Vocês- porque o que eu se falei, vocês- se tivesse quem subisse, nem que a gente pagasse. É, Vamos lá. mas tem que ver quando vocês cobram A gente não pra sobe, subir. entendeu? Mas Mas sei que é- você A quer transportadora não permite, entendeu? Entendi. Nossa, Vamos lá, dá uma É. olhada. Vamos Mas lá. é zica Aqui, a ó. escada. É ruim demais? É zica, Vê aqui, né? ó. Zica. Ó, Não acho eu que já seja. falo pra É, a você, gente então. vai ter contratado aí. É, vai ter que contratar. Alguém E pra vai ser subir. difícil. É, aí, É? aí na Ah, de verdade... curva. É. Já vai- Vou cruzar ela. Ele é ruim. Aí vocês não pegam peso, né? Passa aí, ó. Dá bem devagarzinho. Dá uma baixada. Estamos virando ela. E ainda pra ajudar, ainda tem outros buracos. Vem um pouquinho. Vai, tu. Vai. Devagar. E a porta aqui, será? Quanto mais abrir, acho que é pior. Vai, tu. Embaixo. Parou. Vai, tu, agora. Devagar. Peraí. Deixa eu abrir um pouquinho a porta aqui, peraí. Vai, deita um pouco, vai. De novo. É por meio mesmo? É, deixa aí então. Pode deixar aí. É, antes do mezanino aí, senão. É. Perdeu? Perdeu de novo. Aí. Ai, que dó. Ui, pra nós subir com ela. Pesado, olha. Ai. Quantos quilos tem isso aí? Nossa. É pesada mesmo. Pesa mais 100 quilos, ó. Pesada. Pesa 100 quilos, ó. O problema é do peso, não é o jeito de pegar, né? Fácil de bater, né? E aqui pra fazer as curvas. Enquanto eu estava aqui editando aquela parte do vídeo que eu estou mostrando para vocês, o amanhecer, uma história me veio ao coração. Uma história que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, mas que ganha um significado diferente dependendo da fase da vida em que estamos. É a história de Davi. Quando pensamos em Davi, normalmente lembramos do rei. Lembramos do homem corajoso que enfrentou Golias. Lembramos das vitórias, dos salmos, da fama. Mas existe uma parte da história que quase sempre passa despercebida. Antes do gigante, antes do trono, antes de todas as conquistas, existia apenas um campo e um menino cuidando de ovelhas. Eu gosto de imaginar aqueles dias, sabe? Assim, dias comuns, dias silenciosos, dias em que nada parecia extraordinário. Enquanto seus irmãos participavam de acontecimentos importantes, Davi estava longe dos olhares, longe do foco. Enquanto outras pessoas eram vistas, admiradas e reconhecidas, ele estava apenas fazendo aquilo que precisava ser feito. E talvez essa seja uma das partes mais bonitas da história, porque Davi não sabia o que Deus estava preparando. Ele não acordava todas as manhãs pensando que seria rei. Ele não enxergava o futuro. Ele apenas era fiel ao dia que tinha diante dele. E quantas vezes nós também nos sentimos assim, vivendo dias comuns, fazendo tarefas simples, enfrentando desafios que ninguém vê, orando por respostas que ainda não chegaram, esperando por mudanças que parecem demoradas demais. Às vezes olhamos para a nossa vida e temos a sensação de que estamos parados, estagnados, como se ainda nada tivesse acontecendo.
como se estivéssemos apenas cuidando de ovelhas enquanto o mundo inteiro segue em frente. Mas a história de Davi nos lembra de uma verdade importante. Só porque você não vê o movimento, não significa que Deus não esteja trabalhando nele. Só porque ninguém percebe seu esforço, não significa que ele seja invisível. Só porque você ainda não chegou onde gostaria, não significa que está perdido. Davi pensava que estava cuidando de ovelhas, mas Deus sabia que estava preparando um rei. E talvez exista alguém assistindo este vídeo que precise ouvir isso hoje. Talvez você esteja cansado, talvez esteja enfrentando uma luta silenciosa, talvez esteja lidando com uma enfermidade, com uma perda, com ansiedade, com o luto, com a tristeza, ou apenas com aquele sentimento difícil de explicar que faz a gente questionar se os nossos melhores dias ainda estão por vir, sabe como é? Se esse for o seu caso, eu gostaria de lembrar você de uma coisa. Deus nunca perdeu o endereço de ninguém. Ele sabia exatamente onde Davi estava, sabia onde José estava, sabia onde Elias estava, sabia onde cada um deles estava, mesmo nos momentos em que tudo parecia incerto. E Ele também sabe onde você está, conhece suas lágrimas, conhece suas preocupações, conhece os seus medos, conhece as batalhas que você trava em silêncio. Existe algo muito bonito na forma como Deus trabalha, porque nós gostamos de resultados imediatos, mas Deus costuma trabalhar nos bastidores. Nós queremos entender, Ele quer preparar, nós queremos respostas, Ele quer amadurecimento, nós queremos chegar e Ele quer transformar. Talvez por isso tantas vezes não compreendamos o tempo das coisas, porque estamos olhando para o relógio, enquanto Deus está olhando para o coração. E olhando para trás, percebo que algumas das fases mais importantes da minha vida não foram aquelas em que tudo estava dando certo, foram aquelas em que eu estava aprendendo a confiar, aprendendo a continuar, aprendendo a acreditar, mesmo sem enxergar o caminho completo, porque a fé nunca foi sobre ter respostas. A fé é continuar caminhando mesmo quando algumas perguntas ainda não foram respondidas. Talvez hoje você não esteja vivendo o capítulo que gostaria, talvez esteja no campo, talvez esteja no meio do processo, talvez esteja naquele lugar onde parece que ninguém te vê. Mas não subestime os campos da vida. Foi no campo que Davi desenvolveu coragem, foi no campo que ele aprendeu a confiar em Deus, foi no campo que ele se tornou quem precisava ser. O campo não era o lugar onde Davi estava esquecido, era o lugar onde Deus estava preparando o seu futuro. E talvez Deus esteja fazendo o mesmo com você. Talvez exista algo sendo construído dentro de você que ainda não consegue enxergar. Talvez esta fase tenha mais propósito do que parece. Talvez este momento difícil não seja o final da história. Talvez seja apenas uma preparação para algo maior. Por isso, minha amiga, quero lhe dizer hoje, não desista. Não desista de você, não desista dos seus sonhos, não desista da sua fé. Não desista daquilo que Deus colocou no seu coração. Apenas continue, mesmo devagar, mesmo cansada, mesmo sem entender tudo. Continue, porque os capítulos mais bonitos da nossa história raramente começam quando tudo está perfeito. Eles começam quando escolhemos continuar. E se você ainda está aqui, respirando, tentando, orando, acreditando, então existe uma boa notícia. Deus ainda não terminou a sua história. Nos vemos no próximo vídeo, sempre com mais amor, mais fé, mais sonhos e, claro, mais bagunças pra gente organizar, mais projetos para realizar e mais histórias para vivermos juntos. Fiquem com Deus. Beijos da Disney. A gente tá pensando em colocar essas aqui na frente também, misturada com uma outra, que eu não lembro o nome. Como que é o nome da outra? Esqueceu também, né? Daquela que você tá falando, Bongagevilha. Como que é o nome, Rodrigo? Bongagevilha, uma coisa assim. Que é isso? Não é as plantas? Rodrigo, Bongaville, mas não é. Aquela que ele falou de pôr aqui na frente, a verdinha. Essa daí que você tá falando é aquela que a gente tem que tá tentando sobreviver. Tanto nome em inglês que eu não sei. Isso não é inglês. Inglês. Ai, gente, não lembro o nome.
Ai, que coisa mais linda esse bebezão doido. Ai, que menino lindo. Que coisa linda. Ai, tá se jogando. Ai, que coisa mais linda. Ai, que lindo que ele é. Vem aqui. Oh, que bebê lindo. Ai, que lindo. Busca. Que lindo que ele é. E se joga. Ele se joga. Quem é você? De onde você é, neném? Ai, que coisa mais linda. Meu Deus do céu, que menino lindo. Que bonito. Se joga, neném, se joga. E é vira-latão mesmo. É. Ele tá com a- Ai, que lindo, que lindo. Que coisa mais fofa. Eu vou pegar você pra mim. Eu vou pegar você pra mim. Se joga, neném. Neném mais Ele sabe lindo. que nós estamos filmando dele. Neném lindo. Metido. Coisa bonita. Volta aqui. Foi pra Volta aqui. Você vê, é vira-latão mesmo. Ele brincou com a gente e vai embora. É. Ai, queria pra mim. Pô, eu tô precisando. Ele tá com. Neném. Sabia? Vem aqui. Que coisa mais linda que ele é. Não vai se jogar? Hã? Até o tijolo recebe carinho. É. Coisa linda. Deixa eu ter me deixar aqui em casa. Ai, ele tá dando dor na coluna. Que gato mais fofo. Onde você mora, fofura? Você voltou. Coisa linda. Não disse que eu gosto dele. Mas ele sabe. Ele Vem tá aqui, caçando. neném. Tá caçando. Caçando o quê? Tá caçando, ele tá tentando catar alguma coisa pra comer. Ai, será que ele tá com fome? Vamos pegar ração. Não tem dono, porque ele vive aqui. Se sentindo o Rei Leão, né? Rodrigo, guarda essa mangueira. O que você tá fazendo, Rodrigo? Matou a família. Rodrigo, você vai me molhar. Vamos, eu vou pra aula, Rodrigo. Rodrigo! Vamos que eu tenho que ir pra aula. Você não desligou? Liguei. Oxi. Parou, não viu a casadeira aqui, tá? Você molhou de novo. Daí as plantas Amanhã- morrem que não podia molhar duas vezes. Olha. Nossa. Você tá admirando, Rodrigo? Eu tô tão louco que eu tô vendo como que é feito os LED da academia. Ficou virado. Rodrigo, e o seu bolso? E o seu bolso? Ó, caiu pra casa e não pegar. Daí descobri que eu tenho uns 4 palitos aqui no lixo.